Fala, rapaziada. Bom dia, tudo bom com vocês? Só como de costume, deixar mais um tempinho aí para ver se mais gente chega. Então, pessoal, abram a apostila aí de vocês na página 20, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos começar a explicação. Estamos em 10. Pelo jeito, hoje a galera ficou com preguiça. Sexta-feira chuvosa. Não sei se por aí está chovendo também, mas aqui está chovendo. Então acaba dando aquela preguicinha de acordar cedo. Mas vamos lá. Como de costume, eu vou desativar o microfone de vocês, tá?
Todos vocês conseguem ver tranquilamente aqui, né, a tela compartilhada, né? Então vamos, deixa eu interromper aqui e abrir de novo, assim fica melhor. Então hoje, galera, a gente vai dar continuidade que a gente estava trabalhando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Nós estávamos vendo aí o início da Segunda Guerra Mundial. Ainda aqui, né, na última aula, nós estávamos ainda, né, numa situação, a gente estava vendo a situação de tensão na qual estava a Europa, né, para chegar às vias de fato em relação à guerra. Então, aqui, só vamos retomar algumas ideias, tá? O que nós precisamos entender quando nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o início da Segunda Guerra Mundial? A gente precisa colocar em consideração todo o cenário europeu, né? Aquilo que a gente tinha trabalhado na última aula. Então, é de extrema importância, né, ao analisar o cenário, né, europeu daquela época, falar o que a gente já trabalhou sobre o Tratado de Versalhes, né, que gerou uma certa inquietação, quer queira que não, era numa Europa cujo que estava havendo a ascensão dos regimes totalitários, tá? Ainda era uma Europa na qual a ideia de paz era esse tipo de paz aqui, essa paz punitiva, que gerou mais desavenças do que realmente harmonia, beleza? Aí nós vemos, então, dentro, né, da ascensão dos regimes totalitários, essa polarização dos regimes, tá? O nazifascismo de um lado e o socialismo de outro, tá? Então, aí nós temos a polarização dos regimes de direita e de esquerda aqui. Então, a gente está no cenário politicamente conturbado da Europa, tá? Por causa, obviamente, da Primeira Guerra Mundial. Né? E também aqui nós temos como um grande efeito catalisador de tudo isso também será a crise de 1929, certo? Aí, dentro disso, nós vimos também a questão de como que estava a situação da Alemanha dentro desse período. E nós trabalhamos principalmente a questão, tá, da militarização alemã e do expansionismo. Tá? E aqui, sobre o expansionismo alemão, esse é um conceito extremamente importante, extremamente caro, que a gente precisa entender na Segunda Guerra Mundial, que é o espaço vital, tá certo? Então, Hitler, ele vai defender a militarização da Alemanha, que é um descumprimento total ao Tratado de Versalhes, tá? A política de Hitler, ela se funda nesse descumprimento do Tratado de Versalhes. E o que vai acontecer? Com isso, Hitler, a primeira ação que ele faz, né, como desrespeito, é a promover o expansionismo alemão. E para defender essa ideia, ele vai falar que nada mais, nada menos, ele está protegendo o espaço vital. O que é o espaço vital? Para quem não anotou na última aula, então anotem aí. Então, para Hitler, a defesa do espaço vital era isso. Territórios, né, ou território originalmente ocupado pelos arianos, tá?
Então, aqui a gente volta na apostila, no mapa que tem da página. Deixa eu pegar aqui. Na página 19. Tá? Então, aqui na página 19, nós temos um mapa, né, da Europa, principalmente da região aqui da Alemanha, né, como é que estava a Alemanha, né, como é que estava o território alemão estava dividido naquele período. Então, o que que Hitler falava? Né? O espaço vital, né, o espaço que os alemães têm que defender, não são apenas as suas próprias fronteiras, né, que seria essa região aqui. A princípio, essa região seria a fronteira. Se nós pegarmos aqui, gente, tá feito de maneira porca aqui, mas vocês conseguem entender. O que está de preto era o território, de fato, alemão. Mas a Alemanha, o Hitler, ele entendia que agora, colocando de vermelho, também deveria pertencer à Alemanha, porque esses territórios que eu estou com vermelho seriam também povoados por germânicos, né? Ou aqui, né? Pessoas vinculadas ao germanismo. Então, eu estou pegando tudo isso para vocês. Não sei se está facilitando aqui o entendimento de vocês, mas a Alemanha era de um tamanho, mas o território que Hitler achava que a Alemanha deveria ocupar era outro, né? Era outra visão. Tá? Isso, óbvio, que era uma política totalmente imperialista. Aí, galera, o que, que vai acontecer? Hitler, então, militarizando a Alemanha, tá? Sobre a defesa do espaço vital, vai começar, então, a romper com as barreiras que foram estabelecidas pelo Tratado de Versalhes. Então, a primeira desobediência que ele faz direto ao Tratado de Versalhes é marchar em direção à região da Renânia e para a região aqui de Sarre. Tá? Sarre era essa pequena região aqui, mas era uma região muito rica em minério. Se eu não me engano, era uma região muito rica em minério de ferro. Tá certo? Aí, a invasão da Renânia acontece em 1936. 36. Aí, então, 2 anos depois, nós teremos a anexação da Áustria pela Alemanha por meio de um acordo. Esse acordo vai ficar conhecido como Anschluss, tá? Em 1938, a Áustria passa a ser território anexo dos alemães. Aqui, como eu falei, é interessante a gente observar que na questão da Áustria, né, aqui tanto na tomada da Renânia quanto na anexação da Áustria, os nazistas eles saíram extremamente vitoriosos, né? Por quê? Principalmente
porque não teve conflito bélico, tá? Os nazistas eles tinham até uma preocupação aqui em 1936, marcharem na região da Alemanha e os franceses tentarem bater de frente, porque até em 1936 a máquina de guerra alemã não estava bem estruturada. Em 1938 também foi conseguida a anexação da Áustria por vias, entre aspas, assim, pacífica, tá? E a anexação da Áustria é mais por um desfile cívico das tropas de Hitler passando por Viena e por aí vai. Mas por que a Áustria ela aceita ser um território anexo da Alemanha? Justamente porque nessa questão nacionalista, tá, nós temos que muitos austríacos irão se identificar como arianos. Tá? Então, nós temos aí uma identificação em relação aos austríacos. Então, galera, como eu estava falando, nós temos essa identificação por parte dos austríacos pelas ideias de Hitler. Tá? Eles se sentiam também participantes, muitos austríacos, né, se consideravam mais alemães do que austríacos. E se nós formos pegar, né, até mesmo Hitler, né, de nascença, ele é austríaco. Né? Depois, posteriormente, ele consegue a cidadania alemã, mas originalmente ele é da Áustria. Então a gente consegue também ver essa ideia, né, dos austríacos de pertencerem aí a ideia de germanismo, né? Lembrando que o germanismo entre a Áustria e a Alemanha já estava presente na Primeira Guerra Mundial. Então, aqui, gente, só lembrando que eu estou fazendo algumas retomadas do que a gente viu na última aula, tá? Porque as questões são importantes para a gente entender o início da Primeira Guerra Mundial. Aí, então, a coisa azeda quando Hitler ele volta os seus olhares para essa região aqui, que é a região dos Sudetos, tá? Os Sudetos originalmente pertenciam à recém-criada Tchecoslováquia, tá? Com a divisão do Império Austro-Húngaro e também do Império Alemão, nós temos aí a criação, né, desse país chamado Tchecoslováquia, que depois vai originar em outros países. O que acontece, tá? Também nessa região aqui chamada de Sudetos, Hitler vai falar que originalmente essa região pertencia aos alemães, que aqui dentro dessa região nós teremos alemães que estão sendo maltratados pelo governo tcheco, né? E esses alemães, esses germânicos, né, precisam também aí de cuidados do próprio governo alemão e não sei o que tem. E isso foi a primeira vez que nós temos aí como posso falar, de fato, um incidente diplomático, né? Porque aí acontece a França, e não aparece aqui, mas a nossa Inglaterra, ela fala assim, peraí, Hitler, você não pode tudo não, tá? É, a nossa paciência tem limite. A gente deixou você pegar aqui a Renânia, não falou nada aqui ao você anexar a Áustria, mas os Sudetos já é demais. Aí então entra a figura da Itália como intermediadora. Vamos voltar aqui para os slides, né? Então, na última aula, nós tínhamos parado aqui, né? Então, eu tinha trabalhado com vocês em relação aqui. A briga em... Deixa eu fazer aqui. Então, eu tinha trabalhado com vocês a última coisa, que é a briga em relação aos Sudetos e a Conferência de Munique, né? Então,
Aí Mussolini ele organiza em 1939 uma conferência, tá? A gente já pode vir aqui já nessa parte dos acordos políticos que foram feitos também nessa época. Nós temos então a Conferência de Munique, que foi feita entre Alemanha, Itália, França e Inglaterra para resolver a situação dos Sudetos. Tá? Lembrando que nessa Conferência de Munique, a Tchecoslováquia ela não participa, ela sequer foi convidada. E aí, nessa conferência, a, a Inglaterra e a França eles aceitam, então, cederem os Sudetos para a Alemanha nazista de Hitler, desde que Hitler se comprometesse a frear o seu expansionismo perante a Europa. E o mais importante, não mover a sua visão expansionista para a Polônia. E Hitler fala, não mesmo, eu vou obedecer aqui, minha gente. A outros que precisa lembrar, a gente vai retomar, é a política do apaziguamento. Então, vamos propriamente dito às ideias, a temática da aula de hoje, tá? Então, a, a conferência de Munique, ela foi esse grande acordo, tá, entre as potências, né, essas potências europeias. Então, até então, a Europa estava em paz, beleza? A coisa vai desandar quando nós temos ali, nós veremos aí que Hitler ele vai desobedecer essa determinação pelo tratado, né, foi determinado pela Conferência de Munique. Como eu falei aqui, é importante nós entendermos aí algumas ideias, né? E como eu tinha citado para vocês, é caro para a gente o conceito da política de apaziguamento. Deixa eu fazer. Então, o que foi essa política de apaziguamento? Então, retomando. Foi uma política realizada tanto pela França, tanto pela Inglaterra, em relação à Alemanha. Tá? Ela previa aí é, o que, na verdade, na prática, o que acontecia? A França e a Inglaterra concediam os desejos e caprichos dos alemães, tá? Porque eles entenderam que o Tratado de Versalhes foi um tratado que impôs para a Alemanha, né, uma derrota muito humilhante, pôs sanções muito vexatórias para a Alemanha. Em outras palavras, a França e a Inglaterra, após o Tratado de Versalhes, caem no entendimento que realmente elas exageraram na mão ao punir a Alemanha. Então, por isso, eles abriam mão para certos desejos dos próprios alemães. Então, por exemplo, a questão da Renânia, da França ceder a Renânia e a região de Sarre, foi uma aplicação da política de apaziguamento. A questão da França também não tomar nenhuma medida oficial contra a anexação da Áustria, da Áustria-Hungria, desculpa, da Áustria, nesse caso, porque a Áustria e a Hungria são países diferentes, mas a anexação da Áustria também não fazem nada por causa dessa política de apaziguamento. E aqui, galera, é interessante a gente falar assim, a França e a Inglaterra, como estados soberanos, não fizeram nada, mas eles tentaram cutucar a Liga das Nações. A Liga das Nações, né, ela tenta, lembra que eu falei que no Tratado de Versalhes nós temos a criação da Liga das Nações? Eles até tentam falar assim, olha, Alemanha, veja aqui, você tem o Tratado de Versalhes, você não pode fazer isso, aquilo outro, mas a Alemanha, assim, não liga, né? Caga para as determinações da Liga das Nações, entendeu? E aí, então, que a França e a Inglaterra começam a perceber que eles deveriam apertar um pouquinho mais o cerco em relação aí à política internacional da Alemanha. Qual também era qual que era a outra questão por detrás
da política. Opa, deixa eu mudar aqui. Qual que era a grande outra questão também referente à política de apaziguamento, tá? Era a visão de um conflito bélico entre a Alemanha e a União Soviética, tá? E aqui, gente, a gente vai para o primeiro item, que como vocês podem ver, não foi o primeiro item da explicação, mas é o primeiro item do slide, que é a questão da Alemanha desde a Alemanha nazista, ter um discurso, desde o momento que os nazistas assumiram o poder, de combater o socialismo, tá? Em especial aqui no caso, o socialismo soviético, porque nós ainda não temos o socialismo chinês, tá? A gente não teve ainda a Revolução Chinesa, nem a Revolução Cubana ainda. O socialismo ele está inserido na União Soviética. Então, desde a fundação do Partido Nazista, né, nós estamos dizendo, desde a fundação do fascismo italiano, dessa ideia fundamentalista de extrema direita, nós temos um discurso contra o socialismo, tá? E quer queira, quer não, naquela época, a gente não está numa Guerra Fria, mas o socialismo ele era a grande ameaça, né, do mundo, vamos colocar assim por dizer. Né? É curioso que nesse período preferia-se aderir ao fascismo, né? O discurso da Europa era esse, ó, o fascismo, né? Nós preferimos um regime totalitário também, né? De extrema direita, do que um regime totalitário de extrema esquerda. Né? Lembra a questão que a gente falou sobre a polarização? E aqui no mapa a gente pode ver, acho que tem um outro aqui da nossa compreensão. Aqui. Aqui a gente consegue entender, né, por que era interessante para a Inglaterra e para a Alemanha manterem essa política da boa vizinhança com os alemães, em contrapartida, né, esperando aí um conflito bélico. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos aqui a Inglaterra. Deixa eu ver. Nós temos aqui toda a Grã-Bretanha, né? E aqui nós temos a França. Nesse caso, o socialismo vinha de qual lado? Desse lado aqui. A grande ameaça socialista vinha desse lado. E ora, como a gente bem percebe aqui, para se a deixa eu completar. Então, assim, ó, se fosse ocorrer um conflito, as ideias socialistas tentar se expandir, tá, para a França e para a Inglaterra, necessariamente aqui, se a gente fosse ver, né, as tropas do Exército Vermelho teriam que passar pela nossa queridíssima Alemanha, tá? Então, aqui, a Alemanha para a França e para a Inglaterra era nada mais do que um ponto estratégico para conseguir conter um avanço do exército soviético. Então, por isso que é importante a França e a Inglaterra, que eram vistas aqui como as grandes democracias capitalistas, terem uma política de boa vizinhança com a nossa queridíssima Alemanha. Então, a política do apaziguamento, apesar de ter gerado muitos conflitos, muito caos, ela tem essa questão. Ela é uma política, se a gente for pegar até mesmo do ponto de vista fria e calculista, né?
é uma política fria e calculista na questão. Olha, antes a Tchecoslováquia perder a região, antes a Áustria ser anexada pela Alemanha, antes a gente ceder a Renânia para a Alemanha, do que nós perdermos, né, o nosso controle, né, melhor dizendo, nossa democracia, nosso modo de vida, nós perdemos o nosso modo de vida para o socialismo, tá certo? Então aí é o famoso dormir com o inimigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Era mais ou menos essa ideia que estava presente na política do apaziguamento. Nós não gostamos da Alemanha, mas nós aceitamos que a Alemanha tem uma região estratégica que nós precisamos defender. E além da Alemanha, obviamente, nós temos aqui que a menina dos olhos de ouro, dos ovos, desculpa, dos olhos, né? A galinha dos ovos de ouro da França e da Inglaterra era a Polônia, porque também, para invadir a Alemanha, você tinha que passar pela Polônia, tá certo? Até mesmo a Polônia foi criada com essa estratégia, tá? De ser um país aqui que dividia a União Soviética e a Alemanha, tá? Lembrando, gente, que se a gente for pegar inicialmente, né, se a gente fosse pegar, se eu não me engano, um mapa referente à Primeira Guerra Mundial, a Polônia, uma boa parte da Polônia pertencia já à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, né, na época que era o Império Austro-Húngaro. Perguntaram aqui por que a Espanha não participou da guerra. Tanto a Espanha quanto Portugal e a Suíça também, eles vão se manter como países neutros, tá? Aqui, neutros entre aspas, tá? Não é uma neutralidade 100%. Mas aqui a principal questão da Espanha, em Portugal, mas voltando para a Espanha, é por causa que estão resolvendo os conflitos internos deles, tá? Lembrando que em 1939 nós estamos tá acabando a Guerra Civil Espanhola, tá certo? Então, basicamente, o que nós temos? A Espanha está juntando os caquinhos enquanto estoura a Segunda Guerra Mundial. Por isso, a Espanha ela fala, olha, eu oficialmente não vou assumir nenhum lado, mas é óbvio que a Espanha ela tinha uma dívida com a Inglaterra, com a Alemanha e com a Itália, tá? Porque a Itália, esses foram esses dois países que ajudaram o governo, o regime de Franco a ascender ao poder. Mais alguma dúvida até então? Pois bem, vamos continuar. Aí, gente, dentro da questão das alianças políticas, se destaca, a primeira aliança política que a gente pode falar que se destaca que a Alemanha fez foi o Pacto Anticominter, tá? Que primeiramente foi um pacto assinado entre a Alemanha e o Japão, tá? Aqui deixa eu escrever então, Alemanha e Japão. Então, esse primeiro pacto, né, foi selado em 1936 e tinha como principal objetivo aqui, né, a ideia de combater o socialismo soviético. Nesse pacto, a Itália adere, ou melhor dizendo, a Itália vai aderir a esse pacto em 1937, tá? Aqui os pactos eu fiz eu tentei colocar de forma cronológica, conforme aparecia na apostila, tá? Mas não quer dizer que necessariamente eu vou explicar dessa forma, beleza, gente? Aqui, gente, a gente pode falar que esse pacto anticominter basicamente vai selar
aquilo que vai ser aquilo que nós iremos chamar de potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Tá? Basicamente, esse pacto ele sela, ele fecha o acordo entre as potências do eixo, porque justamente envolve essas potências, que são Alemanha e Japão e Itália. Tá? Ah, então, esse pacto ele foi selado em 1936 vamos colocar assim, concretizado em 1937. Quando inicia a Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha e a Itália, tá, elas já tinham um pacto de apoio militar, tá? Era agora me fugiu o nome do pacto, mas eles já tinham um pacto de proteção mútua, tá? Aí, só em 1940, com a entrada oficial do Japão na guerra, nós temos aí a consolidação das potências do eixo. Aí a gente tem a guerra, então, ela começa em 1939, ali, então, em 1940, o Japão ele decide oficialmente entrar na guerra pelo lado da Alemanha e da Itália. Então, ali, em 1940, nós temos a consolidação das potências do eixo. E aqui o que é interessante a gente observar, galera? Dentro de todo esse período, dentro de toda essa trajetória, a gente está vendo aqui o grande discurso da Alemanha contra o socialismo, contra a União Soviética, tá certo? Não é à toa que a França e a Inglaterra promovem toda uma política de apaziguamento na expectativa de uma treta entre essas duas potências, tá? E aí, o que a Alemanha faz? Ela tem uma grande sacada. Em 1939, alemães e soviéticos fazem um acordo de não agressão, ok? Esse pacto ficou conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Vamos aqui para o... Aqui, quando eu falei sobre a ascensão do nazismo, eu cheguei a mostrar para vocês esse fluxograma, certo? Que mostra aqui como estava estruturada os principais nomes vinculados à Alemanha nazista. E será justamente esse carinha aqui, Joachim von Ribbentrop, que vai selar esse acordo, né? Vai promover esse acordo com a União Soviética. É óbvio que esse acordo, né, tinha a chancela aí, tinha o aval do Hitler, mas o von Ribbentrop, ele é o grande nome aqui, né? Na época ele atuava como ministro de Relações Exteriores. Ele foi o grande nome aí para a assinatura desse tratado. E basicamente, o que consistia esse tratado? A Alemanha e a União Soviética pegaram e falaram assim: olha, vamos combinar uma coisa? Uma não bate na outra, uma não agride a outra, e o que vocês fizerem, pouco me importa. Daí, então, os soviéticos pegavam assim: ah, beleza, ok. Mas não ficava apenas por isso, tá? O que vai acontecer também dentro desse acordo entre a União Soviética e a Alemanha? Nós teremos aqui a divisão da nossa queridíssima Polônia, tá? Então vamos aqui mais para frente. Esse mapa aqui já serve. O que vai acontecer então? Os nazistas e os soviéticos, eles pegaram assim: vamos fazer uma coisa? Vamos subir um pouquinho mais para mostrar para uma outra coisa que é interessante. Deixa eu pegar um outro mapa para ficar mais fácil. Aqui, por que eu tô subindo esse mapa? Aqui a gente precisa explicar, não sei se eu falei para vocês, o porquê que do fascínio, né, dos nazistas
pela Polônia. Primeiro, a Polônia fazia parte do território alemão. Segundo, a Polônia fazia parte do que o Hitler considerava, né, de espaço vital. A Polônia fazia parte do chamado espaço vital. E terceiro, Hitler estava interessado nessa região aqui, que era chamado corredor polonês, tá? Então, até mesmo por causa de pegar o formato aqui dele. Justamente, né, que era a única parte da Polônia que tinha acesso ao mar. Tá certo? Então, Hitler aqui, basicamente, ele está interessado no que nós vamos chamar de corredor polonês, beleza? Então, então, a gente tem o interesse da Alemanha pela Polônia e nós também temos o interesse da União Soviética também para a Polônia. Porque a Polônia era uma localização geográfica perante a Europa muito boa. No outro mapa fica mais fácil a gente perceber aqui nesse mapa fica mais fácil a gente perceber a importância geográfica e estratégica que a Polônia tem. Olha, pela Polônia eu consigo atacar a Alemanha, pela Polônia eu consigo atacar a Lituânia, tenho acesso ao mar para poder atacar a Suécia, atacar a Dinamarca, tá? Daí, tomando esses países, eu consigo tomar a Noruega, a Finlândia, a Letônia, a Estônia, eu posso atacar aqui a Hungria, né? Veja, ó, eu tenho um acesso, né? No caso da União Soviética, eu tenho acesso a toda a Europa pela Polônia. Por isso que também era importante para a União Soviética a Polônia. E aí, então, os soviéticos e Hitler decidiram fazer o que é o seguinte: vamos dividir, né? Quem não divide não multiplica. Então, dentro do acordo do Pacto de Não Agressão, o que os nazistas fizeram? Então, aqui veja a grande sacada dos nazistas, né? Por mais que eles odiassem os socialistas, por mais que eles odiassem, pregassem um discurso contra os comunistas, tá? Eles falaram assim: olha, não dá para eu entrar numa batalha logo frente com a União Soviética, com a França e com a Inglaterra. Eu preciso escolher bem os meus adversários. Então, ele sela esse acordo de não agressão, divide a Polônia com a União Soviética. É nesse momento, então somente nesse momento, que a nossa queridíssima Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, e a França pega e fala: epa, qual é a Alemanha? Vai jogar contra? Nós estávamos aqui na maior harmonia e tal. A gente deixou, a gente cedeu os territórios para vocês e você vai dar uma bola dessa nas nossas costas? A Polônia você não vai mexer. Com a Polônia ninguém mexe, tá certo? Então aqui a situação fica totalmente tensa quando nós temos aí a assinatura desse acordo entre a União Soviética e a Alemanha. E aí, então, tanto os alemães quanto os soviéticos, eles decidem tomar para si a Polônia. Aí, então, o que a Inglaterra e a França eles fizeram? Eles falaram assim: Hitler, olha, até aqui nós estávamos fazendo a política da boa vizinhança, nós estávamos fazendo destroço por tudo que você estava fazendo. Mas, se você manter essa ideia de atacar a Polônia, nós entraremos em guerra. Então, Hitler pegou e falou assim: se quer guerra, terá. Então, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha decide definitivamente atacar a Polônia. Como resposta, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e aí nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. E é aqui que eu encerro, então, a ação de hoje. Nós chegamos, então, aqui a falar sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, nós vamos falar, então, aí sobre o desdobramento desta guerra. Beleza? Alguma dúvida, galera?
Nenhuma dúvida, nenhum questionamento? Então, ó, bom final de semana aí para vocês, tá? Bons estudos aí ainda no dia de hoje. Não sei quais aulas vocês terão aí, mas bons estudos. E eu já me despeço de vocês. Agradeço aí a participação e me despeço aí de vocês, beleza? Tchau, tchau, gente.